Olá, este é o curso Teologia Básica do Prime Teologia. Iniciaremos a partir de agora uma sequência de 3 estudos distintos sobre a escatologia ou o estudo das últimas coisas. Devido à sua complexidade e diversas posições teológicas, tentaremos apresentar um panorama dos diversos pensamentos que ocorrem a respeito deste assunto ao longo dos tempos. O curso da Prime Teologia é não denominacional, porém, não temos a intenção de fugir do assunto, apenas apresentar as distintas possibilidades. Recomendamos que você, como aluno, procure a liderança da sua igreja para poder suprimir qualquer dúvida que tenha a respeito do ensino que recebe na igreja local. Vamos lembrar que no Velho Testamento nós temos uma série de indícios, uma série de situações que remetem a um tempo que ainda não chegou. E no Novo Testamento nós temos alguns indícios nas palavras de Jesus e de maneira mais clara nas palavras de Paulo, também de outros apóstolos, que remetem a um tempo vindouro. Este tempo está marcado por uma série de termos. Por exemplo, vamos falar sobre arrebatamento, sobre as ressurreições, sobre julgamento, sobre grande tribulação, a volta de Cristo, o reino milenar e o juízo final, assim como a vinda de um novo céu e uma nova terra. Todos esses aspectos são complexos e dependem de uma perspectiva do leitor para tentar compreender com mais profundidade. É bom lembrar que ao longo de todo o livro do Apocalipse existe mais de 800 referências a termos do Antigo Testamento. Então essas figuras, essas imagens, para um leitor que não tem familiaridade com o Antigo Testamento, podem parecer um pouco complicadas ou indistinguíveis, mas o nosso objetivo é tentar traçar esse paralelo analisando com vagar. Vamos lembrar que tem alguns objetivos específicos para se estudar a escatologia. Ela é um motivo de alegria quando a igreja passa por perseguições ou aflições. Ela encoraja as pessoas a viverem em santidade, pois sabe que receberão um reconhecimento, uma recompensa da parte de Deus. Também ajuda no ensino e na correção dos crentes que estão, por algum motivo, desviando dessa doutrina. E também fornece informações sobre a nossa vida futura, o que acontece depois que terminarmos esta vida, o além-túmulo, o porvir. O estudo ele pode ter diferentes ênfases. Alguns remetem a uma comparação entre o futuro do indivíduo e o futuro do planeta. Outros pedem que se pense sobre o futuro da igreja em contraste com o futuro de Israel. Alguns se concentram apenas no contraste entre o futuro dos salvos e o futuro dos ímpios. Ou alguns, preocupados demais com as alegorias, acreditam que esse estudo não pode ser feito. Nós, porém, entendemos que existe uma abordagem bíblica. Ou seja, eu posso falar sobre uma escatologia do Antigo Testamento, posso falar uma escatologia dos livros de Daniel e Ezequiel, eu posso oferecer uma escatologia apenas concentrado no que Jesus falou sobre o assunto, ou nos escritos do apóstolo Pedro, ou nos escritos do apóstolo João, mas nós tentaremos fazer uma abordagem mesclando essas diferentes perspectivas. Em muitos casos, a opção é fazer por um estudo cronológico, mas Apocalipse não poderia ser entendido necessariamente como uma série de eventos que ocorrem imediatamente um depois do outro. Isso porque há várias evidências de que João está num arrebatamento, ele vê as coisas de uma perspectiva divina, uma outra dimensão. Portanto, há aspectos do passado, do presente e também do futuro. João não diz depois disso aconteceu. Em geral, ele diz depois disso eu vi. Ou seja, ele está tendo uma visão, ele vai relatando à medida com que vê. E os eventos estão acontecendo simultaneamente. No desenvolvimento da escatologia, a história da igreja sempre teve uma posição definida. Porém, vários motivos, essa posição podia ser levemente alterada. Em alguns casos, ela foi drasticamente alterada devido aos acontecimentos na Terra. Há série de pessoas que dedicam-se a tentar identificar acontecimentos correntes com aquilo que a Bíblia prediz, como a existência de terremotos ou o início de novas guerras. Porém, nós entendemos que a posição corrente mais comum no Brasil está relacionada com o dispensacionalismo. Possivelmente o sistema mais conhecido no Brasil leva o nome de dispensacionalismo, ou seja, que Deus fez um plano eterno que é dividido em diferentes dispensações. A palavra, o termo, tem a ver com a raiz grega de
ou economia, que tem um sentido literal de administração ou mordomia, ou seja, como nós usamos aquilo que Deus nos dá. Seu principal expoente foi o pregador irlandês John Nelson Darby, que deixou uma série de escritos que mais tarde foram retomados e aprofundados pelo pregador norte-americano Cyrus Ingerson Scofield, autor da Bíblia de Estudo Scofield, bastante popular no Brasil. Segundo essa linha de pensamento, existem 7 períodos ou dispensações no plano de Deus. Eles estão distintos nas Escrituras, sempre mostrando que Deus modifica de uma certa maneira como trata com a humanidade. E cada um desses períodos tem um início marcado e também um fim determinado, onde sempre ocorre algum tipo de juízo. Cada dispensação pode ser considerado um tipo de prova para o homem. 5 dessas dispensações já ocorreram. Estamos vivendo a 6ª e a 7ª ainda virá e tem o nome de milênio. Vamos conhecer um pouco melhor este pensamento. As 7 dispensações são as seguintes. Inocência começa com a criação de Adão e termina com a sua expulsão do Éden. Consciência começa com a expulsão do jardim, conhecimento do bem e do mal, e termina com o dilúvio. Governo humano começa com o dilúvio e termina com a confusão das línguas em Babel. Promessa começou com Abraão e terminou com a escravidão no Egito. Lei começa no Sinai com a entrega dos 10 mandamentos e termina com a expulsão de Israel e Judá da terra de Canaã. Graça começou com a morte de Cristo e terminará com o arrebatamento da igreja. Milênio começará com a segunda vinda de Cristo e terminará com o juízo do grande trono branco. Embora não necessariamente o termo seja usado em todas as teologias sistemáticas, usaremos esta denominação para falar sobre o assunto em nosso estudo. Quando pensamos sobre os últimos dias, o que essa expressão quer dizer? Desde o momento que Jesus esteve na terra, pregou, trouxe a sua mensagem, ele já avisava que haviam chegado os últimos dias na terra. E este período histórico que estamos vivendo é conhecido como a Era da Igreja. Portanto, podemos marcar o início em Pentecostes, Atos 2, a descida do Espírito Santo, e o fim com o arrebatamento da igreja, os últimos dias. A expressão últimos dias não se refere apenas com o período que antecede imediatamente o arrebatamento, mas tem a ver com a chegada de Cristo à terra e o seu anúncio do evangelho de salvação para os homens. Portanto, esta era da igreja cristã pode ser demarcada de maneira muito clara. Seu início se deu no Pentecostes, a descida do Espírito Santo em Atos 2. O fim será o arrebatamento da igreja, que envolve também a ressurreição dos salvos e aqueles crentes que estiverem vivos no momento serão levados ao céu conjuntamente. Existe uma série de eventos que apontam para o final desta era da igreja. Apesar de toda a tentativa teológica de se explicar, alguns pontos são bastante claros. Por exemplo, o aumento da apostasia. O abandono da fé caracterizará este período. Nós também teremos desvios doutrinários, como a negação da doutrina da Trindade, a negação da doutrina da encarnação de Cristo, a negação da doutrina da volta de Cristo e um estilo de vida da igreja compatível com a apostasia. Falsos cristos, falsos profetas, anúncios de guerra e catástrofe. Há muito tempo tudo isso vem acontecendo de uma maneira ou outra, mas a tendência é que tudo se intensifique à medida que nos aproximamos do tempo do fim. Nós teremos conflitos internacionais e catástrofes que hoje não somos capazes de entender plenamente. Outro aspecto a ser lembrado é a perseguição da igreja, ou seja, Cristo, o nome de Cristo será odiado no mundo todo, em muitos lugares isso levará os crentes à morte. Vamos entender agora o arrebatamento. Esse termo usado comumente na teologia, na verdade, não aparece nas Escrituras, mas assim como o termo Trindade recebeu uma progressão de compreensão por parte da teologia e foi sendo trabalhado e modificado até a sua forma final, arrebatamento é um termo comum e tem a ver com uma raiz de palavra grega arpazo, que quer dizer tomado à força ou arrancado, algumas Bíblias traduzido como arrebatados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. A Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, remetendo à ideia de que há uma tirada da igreja da face da terra. A igreja daqueles que pertencem a Cristo já morreram e os que estão
vivos. Mas temos 3 passagens que abordam esse assunto também. João 14, de 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 58 e 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. No pré-tribulacionismo, o entendimento é que logo após o arrebatamento ocorre a tribulação e que os salvos não passarão por ela. O seu posicionamento é baseado em alguns argumentos bíblicos. Por exemplo, a promessa de que haverá uma preservação na hora da aprovação, Apocalipse 3:10, associado ao anúncio da segunda vinda de Jesus, sugerindo então tratar-se de um período de confusão ou tribulação. Também o fato de Jesus não ter voltado na geração da igreja, como muitos interpretavam no início da era cristã. Ou seja, Jesus fala de uma esperança que se estende além dos discípulos, além daqueles que viveram com ele naquele período, para toda a igreja. Apocalipse 3:10 não diz que os crentes serão guardados na provação, mas sim da provação. O que significa que não irá fortalecer durante o sofrimento, mas sim evitar que ele venha a ocorrer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo afirma que apenas os incrédulos serão salvos do dia do Senhor. Ele não fala sobre os crentes. Essa expressão, o dia do Senhor, é um termo associado normalmente ao período da tribulação. No caso, ele é precedido pela menção de Paulo ao arrebatamento, no capítulo 4, ou seja, os 2 eventos aconteceriam um após o outro. A ausência de menções sobre uma igreja nos relatos da tribulação, como vemos em Apocalipse de 4:19, nos remetem à ideia de que Cristo lida diferentemente com a igreja no céu e com os judeus na terra, como vemos em Apocalipse 7 e também Apocalipse 14. E por fim, a menção de 2 Tessalonicenses 2 sobre a remoção daquele que agora o detém, que vem antes da menção ao dia do Senhor, ou seja, fala da revelação, da necessidade de surgir alguém que será conhecido como o homem da iniquidade. E esse alguém que o detém seria o Espírito Santo, que seria retirado da terra junto com a igreja. Arrebatamento parcial. Há teólogos que defendem a teoria de um arrebatamento parcial, ou seja, quando Jesus faz o arrebatamento, não leva todos ao mesmo tempo, e sim apenas aqueles que estão preparados, aqueles que estavam atentos, aqueles que estavam vigilantes, e este grupo de homens e mulheres dignos estarão com Cristo. Os demais passarão por períodos, por momentos distintos, onde provarão que têm condições. O argumento principal desta linha é de que o Novo Testamento sempre enfatiza a necessidade dos crentes estarem vigilantes, aguardando, trabalhando e esperando recompensas, o que muitas vezes não é o caso. Há também versículos que enfatizam a necessidade de haver algum tipo de sofrimento para que possam reinar. Portanto, os crentes devem sofrer durante esse período antes de poderem desfrutar da presença de Cristo eternamente. Outras visões teológicas conhecidas sobre o assunto são chamadas de pós-tribulacionismo, ou seja, o arrebatamento vem depois, vem no final, e mesotribulacionismo, o arrebatamento vem no meio da tribulação. Quando se pensa no mesotribulacionismo, também chamado de mid-tribulacionismo, a ideia é de que as escrituras dão muita ênfase ao período que marca a metade deste tempo. Assim como Daniel escreveu lá no capítulo 7, 9 e 12, também há referências em Apocalipse 12 e 13. A ideia para os que defendem esta posição é que o Sermão do Monte fala sobre coisas distintas, que seriam a vinda, o aparecimento e o retorno de Cristo. E isto é comparado com o texto de 1 Tessalonicenses 4. O principal argumento daqueles que defendem o mesotribulacionismo, também chamado de mid-tribulacionismo, tem a ver com uma ênfase dada por alguns textos das Escrituras a respeito de um acontecimento no meio deste período. Vemos isso em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 12, Apocalipse 11 e Apocalipse 12. Eles também alegam que o Sermão do Monte fala sobre eventos que seriam distintos, um conhecido como a vinda, o outro como o aparecimento e o outro como o retorno de Cristo, e fazem um paralelo dessas ideias com 1 Tessalonicenses 4. Os defensores desta posição também enfatizam que 2 Tessalonicenses ressalta aspectos específicos que precedem o arrebatamento. E, por fim, lembram que Apocalipse 11 menciona uma 7ª trombeta, que seria idêntica à trombeta de Deus soada em 1 Tessalonicenses 4. Por fim, vamos conhecer os argumentos a favor do pós-tribulacionismo.
O arrebatamento, na verdade, aconteceria no final da tribulação. Ele será precedido por sinais inconfundíveis, como vemos no discurso de Mateus 24. Esses sinais são parte do período que coincide com a ideia de tribulação. Muitas vezes Deus permitiu aflições sobre os seus escolhidos, mas nunca os desamparou. Por exemplo, Noé durante o dilúvio, ou o domínio dos judeus por impérios ímpios, 400 anos no Egito, 70 anos na Babilônia. Boa parte do ensino bíblico a respeito do tempo do fim tornaria sem sentido, segundo esses teólogos, se a igreja não precisasse passar pela tribulação. Encerramos aqui a primeira parte do estudo de escatologia. A partir da segunda aula, iremos aprofundar alguns termos que foram mencionados aqui, trazendo toda a base bíblica que dá sustentação a esses argumentos, como a tribulação e o milênio.